Bom dia, senhores, senhoras, a paz do Senhor para todos. Continuando aqui com nossos vídeos, nós vamos atender a uns pedidos que foram feitos. Também o vídeo de ontem eu fiz falando sobre dificuldades bíblicas, vamos continuar com eles, mas hoje para nós mesclarmos um pouco e não continuarmos sempre no mesmo assunto direto, mas vamos voltar ao assunto. Nós vamos falar sobre espelhamento do Novo Testamento para o Velho. O apóstolo Paulo falou que algumas coisas que aconteceram no Velho Testamento são espelhos para a graça. Eles mostravam. É como se tivesse uma luz no Velho Testamento que batesse no espelho e refletisse lá no futuro, quando Jesus Cristo viria. São muitos esses assuntos, mas cada um de uma importância teológica e espiritual tão grande que, se a gente for destacar, pegar 5 e colocar tudo num vídeo só, não dá para explicar de um por um, porque o tempo seria muito grande. Então nós vamos abordar um aqui que não é de menor importância, mas é muito importante para nós, que é a escada de Jacó. O que é que espelha a escada de Jacó lá para o Novo Testamento e qual é a importância que ela tem? Então, imagino que esse vídeo ele será muito útil para você, porque você pode estar passando dificuldades agora, pode estar passando por problemas, e nesse vídeo você vai entender que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades e Ele faz cumprir aquilo que Ele promete em nossas vidas. Bom, quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 28 de Gênesis e versículo 11, nós vemos a visão da escada de Jacó, que nós vamos ler ele em pequenos trechos e vamos nos ater mais à palavra. Ele diz assim: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Sonhou e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no topo dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Israel. Nesta terra que estás deitado, darei a ti a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, a estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Vamos encerrar por aqui, porque você vai ter a oportunidade de ler na sua casa, pelo fato de que a maioria dos que estão lendo são evangélicos e tem uma Bíblia em casa. Para a gente não estender demais o nosso vídeo. Então aqui vamos pensar um pouco aqui, mas não saia do vídeo, porque nós ainda vamos para o Novo Testamento, porque você vai ver aonde o espelhamento desse espelho foi lançar luz. Vejamos aqui. Quem era Jacó? Jacó era um dos patriarcas. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Na trindade da patriarquia, Jacó é o último, e era filho de Isaac. Jacó estava com muitos problemas naquele momento, como você também pode estar com problema hoje. Eu não sei qual é o seu problema, mas todo mundo tem problema. Só quem tem problema é quem já morreu, ou em tese. De repente o cara pode morrer cheio de problema e levar o problema para a eternidade. Aí pode acontecer também. Mas vamos lá. Jacó, ele nasceu com um irmão gêmeo que já não tinha tanta amizade com ele. Os dois já nasceram brigando. Ambos não eram pessoas lá tão honestos. Vamos continuar. Chega um momento em que o irmão dele, que não dava muita, que era o Esaú, não dava muita importância para Deus, para a bênção de Deus, para se ele era primogênito, se a primogenitura ia abençoá-lo em alguma coisa, chegou, cismou de vender a primogenitura, a bênção da progenitura, em troca de um prato de guisado que o Jacó tinha. Aí Jacó, rapaz, agora eu peguei ele. Aí chegou, um prato, sai barato demais. Pá, jogou o prato de guisado lá e o camarada veio com a progenitura, que eu não quero isso não. Aí, de mão da primogenitura, agora o meu pai, para fazer valer isso aqui, vai ter que me abençoar. Aí ele armou lá uma cilada junto com a mãe dele lá, vestiu lá um monte de cabelo lá para ficar cabeludo igual o irmão. O pai dele cego, morava numa casinha. Assim, mais próximo, na época era costume, quando uma pessoa estava adoecida, ter uma casinha afastada da casa de morada para ele ficar. Então ele ficava ali e era cuidado pelas pessoas, porque naquela época não existia medicina, aquela coisa, então as pessoas tinham muito cuidado e não deixavam o doente ficar dentro da própria casa. Esse é um caso de se dizer que Abraão foi para a casa da mulher dele quando ela tinha morrido, Sara. Isso porque a mulher, com toda certeza, não estava dentro da mesma casa que Abraão. Então o pai dele cego, ele foi lá, pai, vem aqui pedir a benção da primogenitura, está aqui o seu prato de guisado aqui, que eu fui
caçar lá no mato, pá. Quem era caçador era Esaú. E era Jacó quem estava lá levando um prato de guisado para o pai dele, como se fosse o Esaú. Aí o pai dele, o Esaú, ele tem os braços cabeludos, deixa eu ver aqui. Aí antes eles tinham vestido lá uma roupa de um animal lá, que era para ficar cabeludo, aí o pai dele foi, passou a mão no braço lá e o cara com o braço cabeludo. Ah, é você mesmo, Deus te abençoe. Deu a bênção aí. Pronto. Então ali ele já estava com a bênção. Estava com o direito de progenitura e a bênção do primogênito. Então o pai dele morreu. Depois que o pai dele morreu, aí os dois irmãos pararam, pensaram. Aí Saul chegou e disse, Esaú disse, rapaz, é só passar o luto do meu pai que eu mato meu irmão. Olha o problema de Jacó aí. Ó. Aí a mãe dele chegou, quando viu que o problema era grave, aí ela chegou, tomou a decisão e disse, meu filho, desapareça no mundo, vá lá para casa dos meus parentes, chega lá, você pega uma mulher, se casa com ela e morra por lá mesmo. Porque senão seu irmão vai lhe matar aqui. Aí o cara era caçador, todo caçador geralmente é mais forte que aquele que é agricultor, ou em tese, que é acostumado a matar. Aí Jacó se manda, cheio de problemas. Problemas do passado, que ia nas costas dele, tantas mentiras, tanta bobagem que tinha feito. Passado, o homem não era ligado a Deus, cresceu sem conhecer Deus. Não há na Bíblia um relato de que Jacó, Esaú, esse pessoal tenha tido algum contato com Deus durante a vida deles. Estavam com problemas do presente, fome, andando, caminho longo, sem levar nada, uma mochila, coisa nenhuma. Não era proprietário de nada. Se virasse de ponta cabeça não caía uma moeda. O homem chegou naquele ponto ali, num lugar chamado Cidade de Luz, ou depois veio chamar de Betel. Era uma cidade ruim, uma coisa ruim, deserta, povo ruim. E ele chegou ali, a única coisa que ele achou foi uma pedra para se deitar em cima. Quando ele se deita sobre aquela pedra ali, cansado da viagem, sol quente, ele adormece, de repente ele sonha. Uma escada, ligando o céu à terra, anjos subindo de cima a baixo. E Deus fala com ele e faz as mesmas promessas que fez a Abraão. A mesma promessa que Deus fez a Abraão, estava fazendo a ele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se alguém puder contar as estrelas do céu, também vai poder contar a tua geração, aquela coisa toda. Aí ele acordou. Quando ele acordou, daqui a pouco nós estamos lá no Novo Testamento. Então ele acordou. Quando ele acordou, ele pensou assim, ó, quão maldito é esse lugar. Quão ruim é esse lugar. Por que ele estava falando que ali era ruim? Porque era a primeira vez que ele estava se encontrando com Deus. Mas se ele fosse depender do povo daquele lugar, ele nunca ia ficar sabendo da existência de Deus. Ninguém naquele lugar ia chegar para ele e dizer, ó, existe Deus, Deus te ama, Deus vai resolver teus problemas, Deus tem um futuro para ti. Mas Deus estava chegando para ele ali e dizendo assim, ó, eu tenho um futuro certo para ti, para onde tu for eu estarei junto contigo. Eu estarei te abençoando. Tu vai e tu vai voltar. Então, Jacó levantou-se dali, pegou a pedra, colocou, ergueu um altar ali naquele lugar ali, que era tão ruim que ali ele não via nada de Deus, mas Deus tinha aparecido ali, tinha falado com ele. O próprio Deus teve que aparecer, porque ninguém ia apresentar Deus para ele. Então para ele aquilo ali era uma terra ruim. Como é que eu estou aqui sofrendo? Como é que eu estou morrendo? Correndo até o risco de meu irmão estar vindo atrás de mim. Se eu for para frente, não sei o que é que vai me encontrar lá. Aqui eu estou com fome, aqui eu estou com sede. Ninguém me dá nada e também ninguém me apresentou Deus. E Deus está aqui e eu não sabia. Foi isso que aconteceu com Jacó. A história nós já sabemos. Jacó se foi, lá casou-se, o camarada lá enrolou ele, continuou lá, enriqueceu, retornou. Ao retornar, o irmão dele teve que pedir desculpa a ele. Ele voltou tão abençoado que quando o irmão olhou, teve que pedir perdão chorando. Aonde isso nos leva ao Novo Testamento? Observem que Jacó, ele chegou num lugar que tinha uma escada que ligava o céu à terra, onde os anjos subiam e desciam, e Deus falou com ele. Aonde nos leva para o Novo Testamento? Aonde esse espelho do Velho Testamento vai refletir? Vamos ver agora, nesse momento. João, capítulo 2, versículo 45. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 45. Diz-nos o seguinte. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê.
paremos aqui antes do encontro de Natanael com Jesus. O que era Nazaré? Nazaré, uma cidade da Galileia. Jesus era nazareno e era galileu, porque a cidade, o povoado, Nazaré, a cidade. Então, Nazaré, aquilo ali era um lugar ruim. Um lugar ruim. Na história conta que Caná da Galileia, que é aquele lugar onde Jesus fez o primeiro milagre, aonde os discípulos creram nele, era um lugar tão ruim, de gente ruim, terra seca, tudo era ruim, de forma que o governo de Israel tentou dar de graça para o Egito e o Egito não quis. O Egito não aceitou aquilo ali. Quer dizer, o Egito deixou de ter uma base terrena dentro de Israel, porque o que Israel estava dando era muito ruim. Isso a gente encontra em livros históricos. E quando Natanael chegou e disse, Filipe chegou e disse, nós encontramos o Messias a quem Moisés falou e ele é de Nazaré. Agora pode vir alguma coisa que preste Nazaré? Lá só tem gente ruim, rapaz. Lá só tem gente que não presta. Ali não pode ter nada que seja bom. Lá em Nazaré. Ali não tem nada que preste. Cara, então venha e veja. Aí Filipe vai. Continuemos aqui a nossa coisa. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Respondeu Jesus e disse, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse, na verdade, digo-vos que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, essa aqui é um reflexo lá do Velho Testamento para o Novo. A gente pode tocar em outros, como eu falei, existem vários, mas que a gente não vai tocar no mesmo vídeo. Mas aqui Natanael estava lá debaixo da figueira, debaixo da religiosidade, esperando que alguma coisa boa viesse. Mas ele nunca esperava que aquilo ali viesse exatamente do que era considerado o pior território dentro de Israel, naquela época, né? Não hoje, naquela época, porque geograficamente é claro que as coisas mudam. Quando o camarada disse, achei o Messias, opa, mas é de Nazaré, pode vir alguma coisa que preste dali, então venha e veja. Então Natanael foi, quando chegou lá, Jesus está aí, um verdadeiro israelita, que não tem mentira nele, que não tem pecados, um camarada que não fala mal da vida alheia, um camarada que vive da sua vida, que está procurando alguma coisa para resolver seus problemas. E de onde é que o senhor me conhece? Tu pensa que eu não te vi, tanto deitado, sentado lá debaixo da figueira? E é só porque eu falei essas coisas para tu, Natanael, que tu acreditas que eu sou filho de Deus, de hoje em diante, tu vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, meus irmãos, isso aqui é para deixar para você, que não importa quais sejam os teus problemas, não importa em que lugar você está, qual seja a situação, com quem você está dividindo o teu espaço geográfico, em que lugar tu está, em qual posição você está, Deus sempre tem uma promessa para cumprir na tua vida e Ele sempre vai encontrar você. Ele sempre vai te encontrar. O problema é, você quer encontrar com Deus? Porque um escritor da antiguidade, ele escreveu que você sabe porque é tão difícil um Deus que tem tanto poder encontrar o homem que tem tanta vontade de encontrar com Deus, porque o homem não procura Deus com a mesma força com que procura os bens materiais. Entendeu? Natanael, se ele procurava Deus, e ele não foi chegar assim, o cara, vem aí ver, se ele tivesse dito assim, não, eu vou nada, eu vou lá bater a perna atrás de uma coisa que eu já sei que não presta, se veio de lá é porque não presta, eu não vou não. Ele não teria a oportunidade de chegar até Jesus, e Jesus confirmar que ele levava uma vida digna, e que a partir de hoje ele era digno de ver o céu aberto igual Jacó viu lá no passado. Entendeu? Então, Deus está procurando você em todo lugar que você está, Deus está. Agora, você está disposto a encontrar com Deus? Você está disposto a alguém te apresentar Deus e você dá um passo até Deus para que Ele confirme a glória dele na tua vida?
Isso aí aconteceu na vida de Jacó e também aconteceu na vida de Natanael e de todos aqueles que seguiram Jesus. Então, se você espera em Deus, assim como Natanael estava esperando, Deus vai fazer obras maravilhosas na tua vida. Deus ele vai mostrar bênçãos do céu na tua vida. Deus vai mostrar os céus abertos e os anjos descendo, trazendo bênçãos para você. Bênçãos de prosperidade, bênçãos de saúde, bênçãos de sabedoria, bênçãos na tua família. E ele não vai te pedir uma semente de aluguel, ele não vai exigir nada de você. Ele vai exigir apenas que você seja fiel a ele, que você siga a ele, que você louve o nome dele, que você ande junto com ele e ande como ele andou. Então, que essas palavras possam tocar no seu coração. Se você tem um problema hoje e você vai ajoelhar para entregar esse problema na mão de Deus, saiba que eu vou estar aqui na torcida por você, vou estar orando por você que está assistindo esse vídeo. Eu não sei quem é que está assistindo esse vídeo, que está com problema e que vai ajoelhar hoje, ou então vai declinar a cabeça, orar a Deus, chamar o seu pastor, um crente qualquer, e pedir uma oração, mas Deus, ele sabe que a pessoa que assistiu esse vídeo, na hora que estiver orando, Deus vai ouvir e Deus vai abençoar. Porque essa é a minha oração por você, para que Deus abençoe você e mostre para você os céus abertos e os anjos do céu descendo e subindo em teu favor. Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém.